Boa noite, Rio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela audiência. Obrigado a você que fica ligado, esperando a cara do Brasil para conhecer e debater os assuntos do Rio de Janeiro. E hoje o programa está especial. Mas antes de falar do programa de hoje, você que está em casa, que tem um sonho, você que quer realizar sonho, comece a escrever para a gente, falar do Sonhando Acordado. Esse programa, a cara do Brasil e a cara do Rio, realizou muitos sonhos aqui no Rio de Janeiro. Então nós queremos voltar a realizar o seu sonho. É só escrever para a gente e falar, olha, eu quero ganhar isso, quero ganhar aquilo. Nós vamos correr atrás para tentar realmente te ajudar. No quadro Sonhando Acordado, ligue para a gente, o endereço, telefone, e-mail, tudo está passando agora aí na tela e você pode participar do programa. E hoje eu quero falar de uma coisa que está afetando a todos nós. Eu estou falando de economia, estou falando de dinheiro. Eu vou perguntando aos meus convidados que estão aqui, vocês vão conhecer um por um, mas eu vou perguntando a Luiz Paulo Correia da Rocha. O que mudou no Brasil para a economia, Luiz, de repente está de cabeça virada? As pessoas hoje estão com medo de voltar à inflação. Você acredita que vai voltar esse Brasil da época do Sarney? Não acredito que o Brasil da época do Sarney, com 1.300% de inflação anual, volte, né? Mas a inflação hoje é uma grande preocupação, porque ela já atinge 9% ao ano, né? Então, há que se ter políticas, né, de realmente você ter esse controle dessa inflação. E, associada à crise que vive o Brasil, nós também temos uma certa crise mundial, também afeta a economia e até agrava. Mas você acha que essa crise econômica não tem muito a ver com a crise política, a instabilidade política que hoje nós estamos vivendo e, de repente, que afeta diretamente a economia brasileira? Quem dita a economia é a política. Se você tem uma crise de credibilidade dentro da política, por via de consequência, essa crise de credibilidade exponencia a crise econômica, né? Então, eu acho que essas são os dois principais fatores que estão na mesa. Você resolver a crise de credibilidade para poder resolver a crise econômica. Ramon, você é economista, você está vendo o quadro brasileiro, de que forma o Congresso Nacional está se comportando, como o ministro está se comportando. O que é que afetou diretamente a economia do Brasil? O que acontece? Passando um pouco mais pelo lado político, como você falou, pelo Congresso, o que vem acontecendo? Antigamente, quando a gente estava, como você acabou de dizer, no céu de brigadeiro, a gente não tinha crise de credibilidade. Então, os empresários eles conseguiam projetar a economia mais para frente. E o que a gente vê hoje é um cenário de completa incerteza. Você hoje vai ao supermercado, eu estava assistindo, acho que foi o Jornal Nacional, não me lembro agora qual foi o jornal, e de repente com uma nota de R$100, que as famílias normalmente fazem isso por semana e tal, não dava para comprar a metade do que se comprava, por exemplo, 7 meses atrás, 8 meses atrás. O que é que mudou com a moeda do Brasil? É só falta de credibilidade do governo ou não? Não, só falta de credibilidade não. A moeda se deteriorou por diversos motivos, né? Falta de credibilidade, a moeda se deteriorou frente ao câmbio, no caso ao dólar, e os preços não param de subir, né? A gente teve Desculpa te interromper, a dona de casa que está lá comprando arroz, feijão, ela fica se perguntando como é que a loteria esportiva pode contar no índice de aumento de inflação. Você sabia que um dos fatores mais importantes foi a loteria esportiva que aumentou. Exatamente. O que é que isso representa para a dona de casa? No caso, o índice de inflação ele é medido por uma cesta de bens, né? E nessa cesta de Jogar bens... na loteria é uma cesta de bens? É uma cesta de bens e consumo. Então, esses fatores eles acabam sendo agregados e essa agregação de preços, no caso, desses produtos, desses serviços, ele acaba fazendo o índice de inflação, que é, no caso, o base da nossa inflação IPCA. Meu deputado, ser do PT hoje é orgulho ou desprazer? Jair, eu tenho muito orgulho da trajetória do PT, sobretudo do ponto de vista dos avanços que nós produzimos no Brasil nos últimos 12 anos em relação
as políticas sociais. A pergunta que eu lhe fiz Pois não, é claro. muito direta. Sim. Você tem orgulho ou você, quando chega no seu ambiente, no seu habitat, onde está o seu eleitor, você antigamente abria o peito e dizia, sou do PT. Hoje você Jair. fala baixinho, olha, eu sou do Não, PT. eu falo com o mesmo tom de voz, vou te explicar por quê. Porque primeiro eu acho que quem pariu o Matheus que o embale. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer agente público, de qualquer partido, que tenha comprovadamente cometido delitos, garantido o devido processo legal, tem que pagar sob o mais absoluto rigor da lei. Então eu não passo a mão na cabeça de quem quer que seja correligionário meu ou não. O que é que você atribui essa falta de controle, esse desconhecimento de fazer política, esse abandono ao PT, que a presidente parece que tem horror ao PT, ela tem ojeriza ao PT, ela não se comunica com o PT. Isso dito pelos próprios petistas, que a comunicação com a Dilma é alguma coisa absurda. Você acha que Lula se arrepende de ter, de repente, dado a oportunidade a Dilma ser a candidata a presidente do PT, ela não sendo PT e não gostar do PT? O presidente Lula nunca me disse isso, né? Então, Mas ele já disse e eu alguma também, coisa. e eu também não endosso essa análise de que a Dilma tenha sido uma má escolha, eu não endosso. Agora, é importante estabelecer a diferença entre um homem público como Lula, forjado na luta sindical, forjado na luta social, forjado nas idas e vindas da política, e a Dilma que tem uma trajetória completamente diferente. Isso não a faz melhor ou pior gestora. E eu acho também, concordando com o Luiz Paulo, que a crise econômica está muito imbricada com a crise política. Uma alimenta a outra. Por isso que eu acho que os agentes públicos nesse momento têm que ter muita responsabilidade. Quem está governando tem que ter capacidade de autocrítica, de espírito aberto para ouvir críticas e levá-las em conta. Quem está fazendo oposição, fazer oposição republicana. Meu querido deputado Marcos Vinícius, é a primeira coisa que afeta a dona de casa e o pai de família é o supermercado. O que é que mudou na política nacional nessa questão da economia? Jair, eu primeiro penso que a crise de credibilidade ela começou em 2005. Mas naquela época, a crise econômica era uma marolinha. O Lula disse que era uma marolinha. E aí conseguiu-se abafar a crise de credibilidade, porque o Brasil vivia economicamente estável. Nós tínhamos investimentos no exterior, nós tínhamos investimentos do próprio empresariado brasileiro. Hoje não. Hoje nós temos uma crise política, uma crise de credibilidade fortíssima e uma crise que é do mundo, sim, mas mais forte dentro do nosso país. Nós vivemos um dia de cada vez. E se essa crise aumentar, acho que o governo, nós vamos ter um desfecho muito ruim para o governo do PT. Eu vou perguntando a E por Luiz isso, Paulo. por isso a presidente Dilma rechaça um pouco essa história. Ela não quer sujar a biografia dela, colocando a mão, né? Essa história de dizer que ela não gosta do PT, não, ela não quer sujar a biografia dela. Então, andar com o PT é sujar a mão. E é o pensamento, para mim, que passa na cabeça da presidente hoje. Agora, Luiz Paulo, E também, eu não vou generalizar, não. Foi igual o Valdec, fez, errou, paga. Pode ser do PT, do PSDB, do PTB, de qualquer um. Tem Luiz que pagar. Paulo, a pergunta é o seguinte, você, PSDBista, se sente golpista? Eu, de forma nenhuma. Eu sou um defensor que quem deve derrotar o político é o voto. Agora, existe um processo legal, que precisa ter a defesa, o contraditório e o julgamento. Houve época, do governo FHC, que o PT foi para a rua dezenas de vezes pedir impeachment. Pedir. Todo mundo pode. E o trabalho da oposição é sempre muito importante. Eu estou aqui na Assembleia Legislativa há 12 anos na oposição. Porque a oposição, com a sua visão crítica do governo, pode fazer o governo acordar e avançar. Não tem democracia sem oposição. Toda Então, unanimidade quem dizia é por isso. democrata, Evidentemente. de fato, não é golpista, porque que o processo legal se desenvolva. E é assim que eu penso. Fernando Henrique Cardoso chegou uma época também que deixou o Brasil ir para o saco. A inflação chegou onde queria chegar, tal, e Lula chegou organizando a casa. Você acha hoje que a economia do Brasil, hoje, agora, nós estamos vivendo por incompetência da Dilma? A Dilma passou o ano de 2014 dizendo para o povo brasileiro que nós estávamos num céu de brigadeiro, num céu azul, que a economia estava reluzente, que ela tinha baixado o preço da energia 18%,
e que o Brasil estava no rumo certo. Mal venceu a eleição, tudo estava desmoronado. E agora tem um ingrediente, ainda mais, que não foi aqui falado, que é a Operação Lava Jato. Esse ingrediente, né, é um ingrediente fortíssimo, porque as estruturas de poder ficaram profundamente contaminadas. Então, não é fácil você ser governante hoje, como é a Dilma, né, em que não tem a confiança do Congresso Nacional, tem uma confiança de metade, talvez, do seu próprio partido, só tem 9% de confiança da população, de ótimo e bom, né? E não está mostrando que consiga controlar essa crise. Então, isso faz com que essa crise se torne mais aguda ainda. Ramon, o Brasil está preparado para um vendaval horroroso que pode vir por aí com o impeachment da Dilma? Já está um verdadeiro caos. Se você fizer o impeachment, você pode piorar ou como os agentes podem reagir de uma forma melhor, né? Porque ele pode simplesmente achar que, dependendo de qual cenário seja, de quem vai assumir, possa a condução da economia ser de uma forma melhor, mas é completamente vago. Na hora que você tem o bolso sendo assaltado pela inflação, como já está ocorrendo hoje, e você tem uma crise política e institucional, fica muito difícil de superar. Porque o cidadão sente se o governo central está indo bem ou não em função do seu bolso. Você não troca essa correlação. É assim. É claro, depois que o bolso está direito, aí outros fatores passam a ser observados. O sistema presidencialista termina levando isso para casa. Olha, eu vou mal. Tudo é culpado é o presidente. Olha, meu dinheiro acabou, culpado é o presidente. Esse sistema presidencialista é muito complicado para essa discussão. Mas é porque eu sou parlamentarista. Eu também. Não, eu também isso, sou. Eu simpatizo sou muito com o parlamentarismo. Espero que o Brasil não crie esse clima de fora Dilma, porque será muito ruim para o Brasil, será muito ruim para o emprego, para as empresas, para as grandes e pequenas empresas. O Brasil vai virar realmente uma zona e vai perder aquilo que conquistou muito com o presidente Lula, que foi a moral, a credibilidade internacional. Eu espero que os políticos tenham o bom senso de dizer, olha, vamos aturar a Dilma aqui agonizando mais aí o tempo, do que expulsar a Dilma para a porta para fora, como fizeram com o Collor. E que o PT trabalhou muito para fazer isso. Então o PT tem que entender um pouco que agora ele tem que rezar muito para que o Congresso Nacional, que o PT entregou ao Mas PMDB... era outro contexto e eram outras razões, né, Jair? Outro contexto e eram outras razões. Bem menores. Né? Bem menores. A Dilma não está implicada em nada. Não, Um questionamento. Deus queira. Um questionamento. É o que o resto todo Não, mundo eu diz. acho Não, mas que a aí não dá. presidente O não questionamento estaria. ao governo dela é uma coisa. É, O governo dela, as políticas adotadas, isso é uma coisa. Que a oposição pode fazer democraticamente, a gente tem que respeitar. Uma outra coisa é acusá-la de improbidade, imagina. Então isso não está em pauta. Isso não está em pauta. Então, assim, as razões e o contexto são muito diferentes de 92, na minha opinião. Na história, o mesmo fato tem interpretação distinta em dúvida, cada claro. momento É verdade. histórico. Isso é verdade. O que você fazia uma década atrás tinha uma avaliação que hoje se torna insuportável. É verdade. Então a gente tem que olhar Claro. cada fato em cada momento histórico. Porque na história, se você quiser comparar o fato do Collor com o fato da Dilma, são incomparáveis. Também acho. Mas o momento histórico, né, as questões que estão sendo colocadas, elas são graves, né, porque a crise é em todos os setores. A crise é crise ética, crise moral, crise política, crise econômica, crise financeira, crise hídrica, crise energética. Qualquer área que você entrar, você está vivendo uma crise. E quando o bolso do povo falta dinheiro, essa crise fica mais aguda. As crises gritam mais alto. Lógico, Então, lógico. o que eu não consigo entender é como é que você vai dar uma saída para o governo da Dilma, com essas crises todas, e ter um pacto a favor do Brasil. Gente, daqui a pouquinho a gente vai voltar dos comerciais e vamos mostrar aqui uma matéria, o povo falando sobre economia, falando do dia a dia. Isso é bom. E daqui a pouquinho a gente volta com mais Luiz Paulo, com mais todo mundo aqui conversando com a gente. Vamos lá.